bem-vindo a Conversas Cristãs, onde nós comentamos informações e assuntos que estão a aflorar de forma muito significativa nos meios de comunicação social e os comentamos do ponto de vista cristão e bíblico. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a eutanásia. Há poucos dias o nosso Parlamento em Portugal aprovou as leis iniciais que dizem respeito à eutanásia, vai ser discutido agora em termos de especialidade, mas segundo parece claro, há uma maioria significativa no Parlamento que vai aprovar esta lei e isto vai passar a ser de facto algo considerado em Portugal. Há não muito tempo ouvimos um político dizer que uma cultura se avalia de acordo com a maneira como trata os animais. E nós podemos até concordar que a maneira como tratamos os animais é importante, mas ficamos preocupados porque parece que dentro de muito pouco tempo os animais vão valer mais do que as pessoas. Estamos a desenvolver aquilo que entendemos como uma cultura de morte e começamos por aprovar o aborto há não muito tempo. Quando foi aprovado o aborto, aquilo que se apresentou, e normalmente os quadros que eram colocados para se poder aprovar, eram todos muito dramáticos, situações horríveis em que as mães estavam em grande sofrimento, em que os bebés eram totalmente deformados, em que havia risco para a morte materna, em que havia situações de violência e violação, etc, etc. Hoje, passado todo este tempo, verifica-se que estes casos representam uma minoria mesmo muito pequenina dos casos que de facto acontecem e dos abortos que sucedem. A maioria deles são mulheres perfeitamente saudáveis, são situações que podiam ter sido evitadas de forma muito simples com anticoncepcionais, com um bocadinho de sabedoria, um bocadinho de discernimento e mínimo de informação. São situações de segundos e terceiros abortos. E quando hoje temos a informação clara sobre a vida, não somente física, mas emocional, psicológica e espiritual daquilo que são os bebés dentro da barriga das suas mães, podemos dizer de forma clara que estamos a desenvolver uma cultura de morte, de indefesos, que não podem de facto fazer nada para se proteger, com o dinheiro do Estado e pago pelos nossos impostos. Agora vamos caminhar um bocadinho mais, vamos eliminar também aqueles que estão em sofrimento. A lógica parece ser esta: vamos acabar com o sofrimento eliminando os que sofrem. É uma lógica um pouco estranha, parece que realmente não bate muito certo. E novamente não são apresentadas situações dramáticas, são doenças degenerativas em que as pessoas vão ficar sem autonomia, em que a qualidade de vida e a dignidade humana vai simplesmente se perder. Dá vontade de perguntar o seguinte: já ouviram falar do Dr. Stephen Hawking? Alguém diria que a vida que aquele homem vivia, sem qualquer tipo de independência, sendo precisando absolutamente da ajuda de outros, enfim, será que as pessoas consideravam que era uma vida digna, uma vida valiosa? Será que não haveria ali grande sofrimento psicológico? No entretanto, tivemos ali um ser humano, que faleceu há pouco tempo, considerado uma das maiores mentes do século XX, com uma capacidade produtiva impressionante e que conseguiu manter capacidade de relacionamento e de bom humor, apesar de tudo aquilo que se passava. Diante disto, será que nós podemos realmente continuar a ter esta defesa? Ouve-se falar em dor extrema. As pessoas estão a sofrer muitíssimo, é preferível morrer do que continuar a sofrer. A medicina hoje avançou muito e nós temos inúmeros meios de acompanhar as pessoas. O que é que de facto está a acontecer? Bem, há estudos feitos e os estudos servem para alguma coisa. Há alguns locais onde já foram aprovadas as leis da eutanásia há alguns anos, já temos informação suficiente para saber o que se passa. A grande maioria das situações das pessoas que buscam a eutanásia não fazem por causa de doenças degenerativas ou por causa de questão de sofrimento atroz. Isto é o que vem na mídia. A maioria das situações destas pessoas acontecem porque elas estão em sofrimento psicológico. Elas sentem-se sozinhas, abandonadas, elas estão em depressão, elas precisavam de ser acompanhadas, precisavam de um ato de compaixão. Não se trata aqui de simplesmente eliminar estas pessoas, o que elas precisavam era de apoio, era de amizade, era alguém que estivesse junto, era de uma interpretação e um diagnóstico psicológico, de um acompanhamento que hoje é perfeitamente possível, mas que fica mais fácil e mais barato eliminarmos estas pessoas diante de uma primeira situação em que se diz não aguento mais viver, do que dizer espera, vamos pensar um bocadinho mais, afinal existe uma razão de ser. Esta política de morte é algo que realmente nos assusta, porque esta questão do direito de morrer parece que em breve vai passar a ser o dever de morrer. Recentemente conversei com um casal jovem, portugueses, casados, de papel passado,
e que decidiram ter um filho e organizaram a sua vida para poderem engravidar. Ambos estão muito bem de saúde, ambos têm trabalho e têm os seus ganhos garantidos e, de facto, engravidando, no momento de alegria e satisfação, recorreram ao seu médico para poder ter orientações sobre o que fazer. E das primeiras coisas que lhe foi dito pelo seu médico de família foi a possibilidade de abortarem, de fazerem vários estudos para perceber se o seu embrião, se o seu feto, se o seu bebê era de facto saudável. Depois ficamos preocupados porque a taxa de natalidade é baixa, porque não estamos a conseguir dar conta de manter a população europeia. Esta cultura não é uma cultura de bênção. Infelizmente, o que acontece na maior parte das situações das pessoas que buscam a eutanásia é exatamente isto. Já é muito avançado em alguns países da Europa e já se fala em algumas situações em vender um kit na farmácia. Daqui a pouco a pessoa está deprimida e triste, não tem um amigo, alguém que a acompanhe, então ela vai à farmácia e muito facilmente ela elimina a sua vida. Isso não é eutanásia, isso é suicídio. Nós queremos terminar esta pequena reflexão com 3 princípios bíblicos claros, que são a nossa posição cristã. E o primeiro deles diz respeito ao propósito e à dignidade da vida, de que se fala muito quando se pensa em eutanásia. Nós, como cristãos, queremos que não estamos aqui por acaso. Estamos neste mundo porque fomos criados. Estamos aqui porque existe um propósito, uma razão de ser. E esta razão de ser está ligada a um Criador, a Deus. Ele não nos pôs aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Ele nos criou. Para estarmos numa ligação profunda com Ele. E a razão pela qual as pessoas perdem o sentido da vida não é porque a qualidade de vida, no que diz respeito a bens materiais, não está a ser alcançada, mas porque as pessoas estão afastadas de Deus. E elas ficam deprimidas porque há um vazio dentro delas que elas não conseguem preencher com coisas ou com experiências. O que nós precisamos é encontrar o propósito e a razão de viver e não eliminá-la. O propósito cristão básico e complexo, simples, fácil de entender, é o da compaixão. Amar o próximo como a si mesmo. A maioria das pessoas que eventualmente poderá buscar a eutanásia está, na verdade, a precisar de amizade, acompanhamento. Alguém que com compaixão possa estar perto. É preciso mais ousadia para acompanhar estas pessoas, estar ao lado delas e dar-lhes a mão, do que simplesmente dar-lhes um medicamento ou uma injeção para acabar com a sua vida. Pode ser mais rápido e mais fácil, provavelmente mais barato, mas não é a forma correta de nós agirmos. Não tem verdadeiramente a ver com dignidade. Nós precisamos entender que esta vida que vivemos não é só nossa. Esta liberdade que nós tanto propagamos, no facto, tem a ver com de quem dependemos. E a dependência verdadeira, boa, para qualquer um de nós, é aquela que é do Criador. Dependentes de Deus, nós podemos viver vidas significativas. Joni Eareckson foi uma jovem que, ao mergulhar, sem calcular bem as distâncias, fraturou uma vértebra da sua cervical e ficou paralisada do pescoço para baixo. Início da juventude. Do ponto de vista humano, ela não ia poder aproveitar a vida. Ela ia ser um peso morto. Não ia ter nunca mais autonomia. Era um bom momento para fazer eutanásia. Joni Eareckson não praticou eutanásia, mas encontrou a Deus. E ao longo de décadas a sua vida tem sido uma vida de inspiração, de testemunho e de alcance de milhares e milhões de pessoas. E como ela, nós poderíamos contar centenas, provavelmente milhares de histórias. Quando nós temos Deus na nossa vida, a diferença é absoluta. E é com Ele que nós podemos vencer as dificuldades, inclusive o sofrimento extremo ou as doenças degenerativas. Preparar-nos para enfrentar a morte com verdadeira dignidade e nos prepararmos para entrar na próxima vida com a segurança de quem sai desta, de mãos dadas com Deus, para uma eternidade de paz.